Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje falaremos deste piloto aqui, Alain Prost. E aí vocês se perguntam por que eu não escolhi o grande rival dele, Ayrton Senna. É legal a gente ouvir as histórias de todos os lados, né? Eu acredito muito mais no Ayrton do que nele, com certeza. Mas vamos ouvir um pouquinho sobre ele e como ele vê, como é que ele viu todas as situações que ele viveu com Ayrton Senna, com outros pilotos e tudo que ele viveu dentro do circuito da Fórmula 1. Só que antes de começar esse vídeo, como sempre, peço para vocês darem aquele like no vídeo, é importante. Já dá agora, não tem problema nenhum, pode dar, vai lá. Também comente, pode ser palminha, pode ser só um kkk, qualquer coisa pra gente também já ajuda bastante, qualquer comentário também é super válido. Claro que de preferência que você coloque aqui sua opinião, a sua sugestão para outros personagens que a gente possa contar a história aqui no canal. E se ainda não se inscreveu, se inscreva, beleza? Só o botãozinho aí vermelho, tá escrito inscreva-se, clica nele. Também é importante acionar o sininho para que quando saia novos vídeos, o YouTube te avise, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos entrar um pouquinho na vida de Alain Prost, o piloto francês e o grande rival do nosso grande ídolo, Ayrton Senna. Alain Prost sempre foi uma criança muito pequena. E isso foi acompanhando ele também como adulto. E isso, na realidade, ajudou muito na Fórmula 1, que privilegia as pessoas mais baixas, diferentemente da maioria dos outros esportes. E no kart isso foi muito bom para ele também. No kart, já nos seus primeiros anos, ele conseguiu ótimos resultados. Conquistou vitórias, conquistou títulos e conseguiu construir o seu nome dentro do kart da França. Não só na França, na Europa também. Tanto que aos 19 anos de idade, ele resolveu largar os estudos e se dedicar exclusivamente ao automobilismo. Além de pilotar, que ele era muito bom, ele também começou a comercializar peças automotivas. E com isso ele começou a ganhar seu dinheiro e também o que ajudou ele a ficar mais próximo dos karts. Isso fez com que ele ficasse mais ligado e com mais vontade de competir e continuar disputando as corridas de kart. Em 1977, já com 22 anos, um pouco tardio se for comparar com hoje em dia, ele começou a disputar as competições de Fórmula. E lá ele já conseguiu bons resultados. Logo no seu primeiro ano de Fórmula Renault, ele conquistou o título de maneira inacreditável. Lembrando que são carros idênticos para todos nessa categoria, e ele chegou sem saber muito sobre o carro. Sentou nele, começou a pilotar e foi muito bem. No ano seguinte, ele já mudou de categoria. Saiu da Fórmula Renault e foi para a Fórmula 3. Título ele só conquistou no ano seguinte, em 1979. E isso, na realidade, começou a chamar a atenção das grandes construtoras e das equipes de Fórmula 1, que começaram a sondar ele para ele disputar uma temporada na Fórmula 1 por elas. Ele chegou até a receber o convite para correr na Fórmula 1 ainda no ano de 1979. Só que ele recusou, dizendo que isso não acrescentaria muito na carreira dele, que poderia até ser uma coisa negativa. Isso, na realidade, até surpreendeu os grandes chefes de equipe. Tanto é que no ano de 1980, a McLaren, uma grande equipe da Fórmula 1, que já era na época, assinou o contrato com ele e a partir daí ele se tornou piloto de Fórmula 1 no ano de 1980, correndo pela McLaren. Como eu falei, início da carreira em 1980 pela McLaren, ele teve um início muito bom. Já na sua primeira corrida, conseguiu terminar na zona de pontuação, no sexta colocação, conseguindo o seu primeiro pontinho na categoria. Só que aquele ano não foi só flores, muito pelo contrário, foi bem complicado. O carro que a McLaren tinha naquele ano era bom, só que não era muito confiável e não era muito
resistente. O carro teve muitos problemas, quebrava muito, tinha muitos problemas. E isso causou um certo atrito entre a equipe e o Prost. O Prost falava que a equipe não cuidava bem do carro, não preparava bem o carro e reclamava bastante, falando que o carro não era confiável. Enquanto isso, a equipe o culpava de não fazer o carro duradouro. Ele forçava muito o carro e era o culpado pelos abandonos da equipe nas corridas. E isso, no final, causou o rompimento do contrato entre Alain Prost e a McLaren. Lembrando que o seu primeiro contrato ele era mais longo, não era de apenas um ano. Com isso, ele saiu da McLaren e foi para a equipe francesa. Na Renault, o seu crescimento foi nítido. Foi o primeiro ano de equipe, ele já conseguiu sua primeira vitória. E não há lugar melhor do que conquistar sua primeira vitória do que em casa. Feito esse, ele francês conseguiu no GP da França. Em 1983, ele disputou realmente o título. Ficou lá pau a pau com outro brasileiro, Nelson Piquet. Digamos que o Alain Prost não foi só o grande rival do Ayrton Senna. Alain conseguiu 4 vitórias, só que não resistiu a Brabham de Nelson Piquet e terminou com um vice-campeonato naquele ano. Porém, mais uma vez, o seu relacionamento com a equipe não foi lá muito bom. Ele acabou culpando a equipe, o carro, por não ter conseguido resultados melhores. Com isso, seu contrato foi encerrado novamente e ele retornou para a McLaren no ano seguinte, em 1984. Nesse ano, ele foi muito bem, novamente. Ele teve como companheiro de equipe o suíço Niki Lauda. Naquele ano, a McLaren basicamente dominou. Os dois disputavam ponto a ponto e o Prost acabou perdendo aquela temporada por meio ponto. Aí você entende, por que meio ponto? Teve naquele ano a corrida de Mônaco. Mônaco, uma corrida super tradicional na Fórmula 1, em que chovia muito, muito, muito forte. E teve um piloto jovem que começou naquele ano numa equipe pequena, na Toleman. E começou a passar todo mundo. Em chuva, todo mundo com medo de dirigir, com muita precaução, e ele muito arrojado. Esse piloto era nada mais, nada menos que Ayrton Senna. E aí o Prost estava em primeiro, ganhando aquela corrida, só que o Ayrton estava chegando muito próximo dele. E aí o Prost viu que achou que estava muito forte, era perigoso, e pediu para a corrida ser encerrada. Isso porque o brasileiro estava chegando nele. Todo mundo que vê a corrida diz que o Ayrton ia passar o Prost. E dizem que foi por isso que ele pediu para que a corrida fosse interrompida. Qual a diferença? Como a corrida tinha menos da metade e foi interrompida, os pontos seriam contados pela metade. Naquela época, o vencedor ganhava 9 pontos. No caso, como terminou antes da metade da corrida, em vez de ganhar 9 pontos, ele ganhou 4,5 pontos. E foi esse meio pontinho aí, esse meio ponto, que fez ele perder o campeonato de 84. E aí chegamos no ano do primeiro título de Alain Prost. E digamos que foi um título com uma relativa facilidade. Ele conquistou 5 vitórias, só que ele foi muito regular. Conquistou 20 pontos a mais do que o segundo colocado. Feito esse repetido no ano de 1986. Só que dessa vez ele tinha grande concorrência, principalmente dos 2 pilotos da Williams, que também muito famosos, excelentes pilotos, novamente o brasileiro Nelson Piquet e o britânico Nigel Mansell. Os 2 pilotos tinham um carro muito bom, a Williams era um carraço naquela época. Tinha um motor Honda, que futuramente seria da McLaren, e disputavam pau a pau com Alain Prost. Só que novamente Prost foi muito constante. Conseguiu o título na última prova, que estava na mão de Nigel Mansell, só que quando estava na liderança da última corrida, seu pneu furou, ele perdeu a liderança para o Prost, Prost ganhou a corrida final e conquistou o seu segundo título, o bicampeonato. No ano de 87, Prost não conseguiu os mesmos feitos, até porque a diferença entre seu carro McLaren e os 2 carros da Williams foi maior. Ganhou algumas provas, só que aquele ano o título ficou com o brasileiro Nelson Piquet. E aí entramos no ano de 88,
que merece à parte contar a história de Alain Prost e Ayrton Senna. Ano de 1988, ano que Ayrton Senna deixa a Lotus, carro que ele corria, e vai para a McLaren. A briga entre os dois foi só entre os dois, porque foi disparado a melhor equipe. Aquele ano, por exemplo, teve 16 provas, sendo que dessas 16, 15 foram conquistadas ou pelo Ayrton ou pelo Alain Prost. A diferença ficou ali no detalhe. Ayrton conseguiu 8 contra 7 do Alain Prost. A diferença é que Alain Prost foi mais regular. Só que naquela temporada teve uma diferença. Tinha descarte. Se você teve resultados ruins, você podia tirar. E isso acabou custando ao Alain Prost. Ayrton Senna foi campeão no Japão. E aí começou a se criar uma rivalidade muito grande entre Ayrton e Alain Prost. No ano de 1989, os dois já não eram grandes amigos mais. Na realidade, eles nunca foram, mas eles eram mais próximos. Mas o domínio da equipe continuava o mesmo. Os dois disputavam basicamente todas as provas, apenas os dois. Só que começou a briga a ficar mais acirrada dentro da equipe. Alain Prost acusava o Ayrton de ser favorecido pelos mecânicos da equipe, que eram basicamente os japoneses da Honda. E o Alain Prost era beneficiado pelo então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, que por acaso é francês. E, de acordo com a história, quando a gente vê algumas coisas, essa suspeita era bem fundada. Uma das histórias, a mais famosa, envolvendo o nome do Alain Prost, do Ayrton e do Balestre, foi exatamente no GP do Japão de 1989. Aquela corrida, o Ayrton precisava vencer para continuar a disputa do título. Os dois estavam lá disputando pau a pau, Prost na liderança, Ayrton atrás, até chegou um momento em que o Ayrton foi tentar passar o Alain Prost na chicane e o Alain Prost, minha opinião, jogou realmente de propósito o carro em cima do Ayrton para que os dois abandonassem a corrida. O Alain Prost saiu do carro, convicto que seria campeão. O Ayrton precisava realmente do resultado para poder continuar na disputa. Pediu que empurrassem o carro dele e ele conseguiu voltar para a pista, voltar para a corrida. Foi para os boxes, trocou o bico que tinha sido quebrado. Conseguiu passar o Alessandro Nannini, que conquistou a primeira colocação nessa disputa aí, e o Ayrton indo para os boxes. E acabou que o Ayrton ganhou aquela corrida, continuando na disputa do título. Só que logo após a corrida, Ayrton foi desclassificado por um motivo que até hoje ninguém entende muito bem, falando que ele cortou a chicane, sendo que ele foi empurrado numa posição que estava muito perigosa, não podia dar ré para entrar. Então é uma situação que todo mundo entende e que todo mundo julga, principalmente os brasileiros, os repórteres, fala que o Alain Prost provocou o Balestre para que ele punisse o Ayrton, para que ele fosse desclassificado. Ele foi cobrado do Balestre, essa posição dele, que acabou acontecendo. Depois desse incidente, Alain Prost ficou com a situação completamente insustentável dentro da McLaren. Todos da McLaren ficaram do lado do Ayrton. E ele se viu obrigado a rescindir o contrato com a McLaren e mudou para a Ferrari. Conseguiu algumas vitórias, foi um ano bom pro Prost na Ferrari, disputava as corridas com o Ayrton, com as McLarens, e chegou no GP do Japão, os dois disputando o título. Só que dessa vez, o Alain Prost tinha que ganhar. Não podia deixar o Ayrton terminar na frente do Alain Prost. E aí foi o troco do Ayrton. Ele botou de lado, ele não freou, acelerou, os dois bateram na primeira curva e o campeonato terminou ali. O Ayrton se tornou campeão em 1990. No ano de 1991, o Alain Prost conseguiu nenhuma vitória naquele ano e cometeu o maior pecado para os italianos amantes de Fórmula 1, falar mal da Ferrari. Ele publicamente comentou que o carro era muito ruim, não tinha estabilidade, não era confiável e acabou causando a sua demissão antes mesmo do final da temporada. Ele ainda tinha contrato com a Ferrari, o que impedia ele
de continuar correndo por outra equipe na Fórmula 1. Ou corria de Ferrari, coisa que nem os ferraristas queriam mais, ou ficava parado, aposentado. Foi o que ele fez, ele se aposentou, não correu mais de Ferrari e ficou o ano de 92 parado. Em 93, a Williams chamou ele para correr na equipe. Só que ele não queria competir com o Ayrton pelo carro. Lembrando que a Williams já era o melhor carro desde o ano anterior, em 92. Ele colocou na cláusula com a equipe que ela estava proibida de contratar o Ayrton Senna para ser seu companheiro de equipe, pelo menos naquela temporada. Os dois estavam lá disputando, só que a Williams era muito melhor do que a McLaren. Com isso, a Williams foi imbatível naquele ano. O Ayrton até ganhou algumas corridas, só que o Prost dominou, ficou muito na frente e conquistou o título com uma certa tranquilidade. Depois daquele ano, ele tinha até contrato para outra temporada, só que ele decidiu parar. Alain Prost sempre foi muito competitivo. E ele foi muito calculista, principalmente depois de um certo momento na sua carreira. Eu, pesquisando, vendo um pouquinho sobre ele, eu acho que esse lado calculista dele surgiu depois da temporada de 84, onde ele perdeu o título por meio ponto. Ele não era aquele piloto que sempre brigava por vitórias. Ele era aquele piloto que sempre fazia o melhor que o carro podia lhe oferecer, para que ele, no final, conquistasse o título. E muitas vezes isso que aconteceu. Se você vê histórias de mecânicos, líderes de equipe, chefes de equipe, fazendo uma comparação entre ele e o Ayrton, por exemplo. A pilotagem do Ayrton era uma pilotagem muito mais agressiva, muito mais veloz, e buscava sempre a vitória. Enquanto o Prost era aquela direção mais cautelosa, que buscava sempre se manter na pista para conseguir o maior número de pontos possíveis, mas sem se arriscar muito. E isso a gente vê muito também na disputa dele, não só com o Ayrton, mas também com o Nigel Mansell, o Nelson Piquet. Ele sempre buscava ficar próximo dos seus adversários, mesmo com um carro inferior. Outra característica, como eu falei agora há pouco, é que ele sempre gostava de ter um carro competitivo. Tanto é que ele sempre brigou nas equipes por onde passou. Vocês repararam como é que era? Ele começou na McLaren, brigou. Foi para a Renault, estava o carro bom, depois numa piorada, brigou. Voltou para a McLaren, final da passagem dele, brigou. Foi para a Ferrari, brigou. Eu não estou falando que ele estava completamente errado. Era uma atitude dele, como é que ele reagia. E isso ia mal também com os pilotos. Ele brigava muito com as equipes onde ele corria e também teve muitos desafetos na Fórmula 1. Não foi só com o Ayrton Senna. Outro grande desafeto dele foi o Nigel Mansell. Eles foram companheiros de equipe na Ferrari naquele ano e os dois começaram a se desentender. E o Nigel Mansell acabou saindo da Ferrari e falando muita coisa ruim do Alain Prost, que ele era um companheiro de equipe ruim, etc e tal. Só que apesar disso, o Alain Prost foi um ótimo piloto, foi um excelente piloto. Ele não era o cara que acertava o carro, só que ele tinha uma maestria. Ele sabia pilotar, era cauteloso? Era. Só que ele sabia ser arrojado quando precisava ser arrojado. Ele foi campeão 4 vezes, não foi à toa. Ele ganhava as corridas, ele ganhou mais corridas do que o Ayrton. Teve mais temporadas? Teve. Teve mais corridas? Teve. Só que ele era muito bom. Melhor que o Ayrton? Não. E não é um brasileiro aqui falando. Claro que é um brasileiro falando, só que eu estou tentando ser imparcial e eu acho realmente que o Ayrton foi melhor. Exatamente pela ousadia. Os grandes nomes do esporte são ousados. Tentam sair um pouquinho do seu lugar comum. Não quer dizer que o Alain Prost não tenha feito. Só que ele foi muito cauteloso em grande parte da carreira dele. E comparando com os pilotos de hoje, eu vejo sendo melhor do que os pilotos que vieram em seguida dele. Schumacher, eu vejo o Prost melhor do que o Schumacher. O Hamilton, eu vejo o Prost um pouquinho melhor do que o Hamilton. Então ele é um dos grandes pilotos da história. A gente não pode negar e nem diminuir as conquistas que o francês teve na sua carreira. A gente acaba diminuindo exatamente pelo esse poder nacionalista
patriota que temos com nossos grandes campeões, ainda mais pro Ayrton, que é um marco para a história do automobilismo brasileiro. O Prost, eu colocaria ele entre os 3 maiores pilotos da história. Tanto é que ele correu com grandes campeões. Ele teve Nigel Mansell, Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, grandes pilotos, grandes campeões que foram contemporâneos a ele. A gente realmente não pode diminuir em nada as conquistas que o Prost conseguiu em sua carreira. E essa foi a intenção desse vídeo, mostrar um pouco a visão do Alain Prost sobre os acontecimentos na Fórmula 1. Que a gente vê muito do Ayrton, e a gente também tem muita questão de olhar para o brasileiro e acreditar em tudo que aconteceu com ele. Por mais que eu tenha visto um pouco mais da história no olhar do Prost, não muda nada que eu sinto, que eu conheci e minha opinião sobre os acontecimentos naquela época. Realmente a briga entre os dois foi gigantesca, só que o Prost exagerou muito e o Ayrton teve suas culpas, só que o Prost provocou muito essa situação também. Obrigado, gente, mais uma vez por estarem aqui comigo, assistirem mais uma vez esse vídeo. Você que ficou até o final, agradeço muito o seu apoio. Novamente peço, dá aquela curtida, comenta o vídeo, também é muito importante. Quanto mais comentários, melhor para mim, melhor para o vídeo, para o YouTube mostrar esse trabalho para outras pessoas. E se inscreva, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.